Boa noite, paz e bem. Eu hoje fiquei o dia inteiro aí, enquanto eu estava trabalhando, né, pensando sobre esse tema que eu queria conversar hoje, porque assim, tá fazendo tanta diferença, boa noite, tanta diferença para mim estar entendendo sobre o que é propósito de vida, o que motiva a gente, o que leva a gente adiante, por que que uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Se você pedir para falar para alguém o que é sucesso, o que não é, cada um tem uma forma de ver a vida. E eu tive uns insights aí esses dias, com uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, né? Eu gosto muito de citar sempre da onde eu tiro as fontes, da onde os meus insights vêm, porque muitas vezes a gente olha na internet e a gente acha que as pessoas tiram as coisas do nada, né? E eu não acredito nisso, eu acho que a gente está sempre aprendendo com todo mundo. Eu aprendo com muitas pessoas, outras pessoas vêm aqui no meu canal aprendem comigo também. Então a gente vai formando aí uma grande egrégora, né? Para que todo mundo aí fique melhor. Eu acho que esse que é o intuito, todo mundo buscar aí transformação, buscar ficar melhor e encontrar o sentido da vida, né? A gente está vivendo tempos onde muita gente sem o sentido da vida, muita gente sem saber o porquê que está aqui, o que move essa pessoa, quais os sonhos realmente, muita gente desencontrada. Então, quando a gente não tem essa noção daquilo que move a gente fica muito perdido na vida, a gente fica muito sem saber para onde ir. Então, hoje eu queria trabalhar esse tema aqui nessa live, que é o propósito, né? Quais são os nossos propósitos, o que é, eu acho que é um tema maravilhoso para a gente estar trabalhando isso no final do ano. Toda virada de ano a gente fica com essa sensação de que vai haver mudança, que vai haver transformação, os nossos sonhos aí eles se renovam, a gente fica aí morrendo de vontade de renascer, vontade de colocar coisas em prática, né? A gente fica mais, eu pelo menos fico muito mais reflexiva no final do ano, né? É muito importante para mim esse momento aí de profunda reflexão no final do ano. Depois vocês deixam aí nos comentários, né? Olá, boa noite. Quem também fica reflexivo no final do ano. Muita gente às vezes até fala, né? Que no final do ano fica mais triste, que fica mais na bad, né? Como se tivesse assim, uma tristeza que não sabe de onde vem. E eu não acho que seja isso. Eu acho que é um convite para mudança mesmo. O final do ano ele provoca na gente aí essa sensação de que alguma coisa tem que mudar. E isso é maravilhoso, né? Eu acho que o ser humano ele tá sempre tendo que buscar isso mesmo, tendo que buscar a renovação. Se a gente não buscar a renovação, realmente a vida perde o sentido, né? Se todos os dias forem iguais, se todos os dias forem a mesma coisa, a rotina é boa, eu gosto muito de rotina, mas só rotina também não é, né? A gente precisa aí sempre estar um pouquinho de cada, um pouquinho de tudo, né? E é por isso que esse tema tem tudo a ver, né? Nesse insight que eu tive essa semana, eu fiquei pensando sobre as mídias sociais, né? A gente olha muitas vezes as mídias sociais e hoje tem muita gente aí trabalhando com terapia, trabalhando com psicoterapias, isso é maravilhoso, né? Todo mundo, muita gente tentando ajudar as outras pessoas, mas quando a gente entra nas redes sociais, muitas vezes a gente fica achando que a nossa vida é que tá parada, que tá todo mundo já encontrando propósito, tá todo mundo aí fazendo o que gosta, e muitas vezes pode te dar a sensação aí, poxa vida, só comigo que as coisas não acontecem, né? Muitas vezes você tá aí no trabalho que você não tá contente, você não tá fazendo aquilo que você gostaria, você não tá vivendo aquela vida que você tem vontade de viver, né? Aqueles sonhos que estão aí dentro, e parece que lá fora tudo tá melhor, tudo tá funcionando melhor, e na verdade não é isso. A gente sabe, né? Se a gente parar realmente para pensar, a gente sabe que todo mundo está em busca de alguma coisa. Porque se a mídia social fosse uma amostra aí, né, da verdade, esse mundo estaria com certeza muito mais feliz, né? Se tudo que a gente vê nas mídias sociais fosse só aquilo, o mundo seria maravilhoso, estaria maravilhoso. E a gente sabe que não tá, tá bem ao contrário aí. Então tá todo mundo nessa busca incessante. E eu acho que um problema sério que a mídia social traz, se nós não pararmos para pensar, é na questão da comparação. Se a gente ficar aí comparando a nossa vida com a das outras pessoas, começa a ficar muito pesado, porque sempre parece que está acontecendo mais coisas interessantes, mais coisas legais aí na vida das outras pessoas do que na nossa, né? E tem a ver com isso que eu vou falar hoje também,
Porque para muitas pessoas, essa variedade de coisas, essa gama de emoções, de coisas acontecendo na vida, isso é muito importante. Para outras pessoas, não, mas para algumas pessoas isso pega muito. E quando ela não está vivenciando isso que para ela é tão importante, parece que a vida fica paralisada e a pessoa perde o sentido, perde a alegria aí de viver. E eu acho que a vida é uma coisa maravilhosa. A gente precisa fazer esse mergulho sempre, né? Buscando essa fonte interna, né? Eu sou cristã e eu trabalho com psicanálise, mas sou cristã, mas isso não me impede de eu buscar conhecimento, inclusive em outras religiões, em outros textos, em outros filósofos. Eu acho que na vida tudo pode contribuir. Se a gente estiver com os olhos voltados aí para a sabedoria, buscando conhecimento, a gente vai encontrar sabedoria em todos os lugares, né? E para mim, a mídia social é isso. É o que ela me serve, né? Buscar informação com pessoas que eu admiro, pessoas que sabem mais do que eu, pessoas que podem me ensinar e que possa realmente fazer sentido para mim, para que a minha vida mude cada vez para melhor. Porque eu acho que na vida a primeira coisa que a gente tem que ter é paz de espírito. Não sei se para você a paz de espírito é a coisa mais importante. Para mim é. E a partir desse insight, né, que eu vou trocar essa ideia, ficou muito mais claro ainda por que a paz de espírito ela é tão importante para mim, né? Então, que a gente tenha esse entendimento, né, que essa felicidade que as mídias sociais mostram não é a verdade, né? Todo mundo tem perrengue, todo mundo está em busca, todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. Se a gente não tem problema a gente estar correndo atrás, todo mundo busca um sentido de vida. A gente só não pode ficar parado, né? Se a gente fica parado, aí realmente dá uma sensação aí de desespero. Se a gente não tiver essa noção que a gente precisa estar buscando, mas a gente muitas vezes nem sabe o que a gente está buscando. Então, essa conversa aqui é para a gente começar a pensar naquilo que realmente a gente está buscando e tentar se entender um pouco mais, né? Aqui no meu canal eu trabalho muito com espiritualidade e autoconhecimento. Eu acho que quando a gente... boa noite. Quando a gente lida melhor com a gente conhece o porquê que a gente age como age, isso faz uma diferença gigantesca na vida da gente. E aí eu marquei alguns tópicos, né? O Haroldo, ele fala assim, nessa palestra que eu assisti, que nós não somos... pensa num barco, né? A gente acha que a gente é o barco, mas na verdade a gente é o barco, a gente é o motor que move o barco e a gente também é o leme. São 3 partes que a gente precisa entender e que a gente tem um combustível que sempre leva a gente adiante, mas que a gente precisa do leme também para que a gente possa saber para onde ir. Às vezes a gente tem um gás, mas a gente não sabe para onde ir. Então, não adianta. A gente precisa ter esse gás que nos impulsiona, mas a gente precisa também saber para onde vai. E eu achei um exemplo assim fantástico que é do foguete, né? Quando a gente vê lá no Cabo Canaveral o foguete subindo, você percebe que no início, quando o foguete está começando a ser lançado, existe um motor muito grande ali debaixo do foguete, né? Começa a sair aquela fumaça gigantesca, é um motor gigantesco para levantar o foguete do chão. Depois que o foguete ele sobe um pouco, aquele motor ele cai e aí começa a agir sobre aquele foguete um motor um pouco mais leve, mas que começa e continua fazendo esse movimento de ascensão. E quando o foguete está lá em cima, aquele outro motor para e vem um motor mais sutil, um motor mais leve, mas que como tem menos resistência do ar, esse foguete continua subindo. E na vida da gente também é assim. A gente tem alguns motores na vida que vão nos movendo ao longo aí da nossa trajetória. E se a gente não conhecer esses motores, a gente começa a fazer muita comparação com as outras pessoas. Porque eu tenho um motor de arranque. Eu sei no que eu preciso começar para que a minha vida comece a fazer sentido, o que me traz paz. E muito provavelmente aquilo que primeiro é o meu primeiro motor de movimento, talvez não seja o seu. E aí ele fala assim, né, nessa palestra, eu vou deixar depois o link aqui no canal, que eu achei maravilhoso. Ele fala assim, qual o motor das vidas humanas, né? O que te move, né? Que motor é esse que te tira do chão? Todo mundo tem um motor que faz a gente se levantar aí do chão, que faz a gente começar a se movimentar. Só que se você não entende que existem outros motores e que esses motores também precisam ser acionados, um depois do outro,
a gente vai perdendo essa força de reação, essa força de colocar os nossos projetos em prática e de encontrar aí o nosso propósito de vida, né? Então ele fala dessa força poderosa, que é a força de propulsão, é aquela força que te tira do chão. A gente tem depois essa força intermediária, que vai impulsionando a gente a buscar o que a gente deseja, e tem essas forças mais sutis, que parecem ser mais leves, mas que dá o gás final aí para que a gente alcance aí o nosso propósito de vida. E ele fala assim, né, que existe uma hierarquia, então, de forças dentro de nós, agindo dentro de nós. E aí, algumas questões para a gente estar pensando aí, né, que eu anotei aqui. O que nos move? O que nos impulsiona? O que faz a gente se sentir vivo, participante, no jogo, né? Muita gente sentindo aí que tá fora do jogo, muita gente sentindo aí que nada tem sentido na vida, é como tanto faz, como tanto fez, não tem vontade de participar desse jogo da vida, de fazer as coisas acontecerem, de buscarem algo que dê ânimo aí para estar vivo, né? Nunca se falou tanto, né? As pessoas estão muito desanimadas com a vida, muito materialismo. Me parece que tanto faz como tanto fez estar vivo, né? Isso é uma tristeza muito grande, porque a vida é uma coisa sagrada. Então, nós deveríamos estar muito interessados, primeiro em saber o que é essa vida, segundo em saber o que nos move e como podemos colocar realmente esse nosso foguete interno aí para que a gente busque aquilo realmente que faz sentido para nós. E aí ele estava comentando assim, que eu achei maravilhoso, né? Que ele elenca seis forças que existem dentro de nós, mas que existe uma hierarquia para essas forças. E que a gente precisa entender qual que é a mais forte e depois qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, qual é a quinta e por último, né, e qual é a sexta. E ele fala dessa primeira força que é a segurança, né? Para muitas pessoas, a segurança é a coisa mais importante. Se você não se sente seguro naquilo que você está fazendo, você não consegue dar um passo adiante. Eu sou uma pessoa que a segurança para mim é a coisa mais importante, né? Isso já vem muito forte, é de família, meu pai era muito assim. Então, assim, a segurança para mim é algo muito importante, muito. Eu gosto de me sentir segura onde eu estou trabalhando, eu gosto de segurança de relacionamento, eu preciso disso, isso é importante para mim. Eu gosto do meu bairro, eu gosto do lugar que eu moro, eu não tenho vontade, eu sou muito de rotina, então assim, eu gosto de saber como é que meu dia vai caminhar. Então, a segurança para mim é o meu primeiro motor. Nada mais, se eu não sentir essa segurança, nada mais faz sentido para mim. Se eu não sentir segurança, por exemplo, financeira, saber como estão minhas contas, se o meu dinheiro vai dar certinho para eu pagar as contas. Então, eu não sou de fazer compra se eu não tenho dinheiro. Eu gosto, se eu, por exemplo, do cartão, se eu comprei, eu gosto de acabar de pagar primeiro para depois comprar outra coisa. Eu seguro muito bem aí a minha compulsão para compras se eu sei que meu dinheiro não vai dar. Então, eu gosto de esperar, porque a segurança para mim é o meu motor mais importante. Mas para muitas pessoas, o primeiro motor de arranque não é a segurança. Tanto que tem pessoas que às vezes nem têm grana, estão enroladas aí com dinheiro, mas para elas, um outro motor as move primeiro, que não é a segurança. Então elas vão, elas compram a passagem, elas dividem, nem sabem, né? Às vezes não tem nenhum trabalho tão seguro, mas assim, não é essa a primeira preocupação dela. E isso é muito importante a gente entender, até para a gente não julgar. Porque, como para mim, o meu primeiro motor de arranque, que me dá sustentação aqui nesse mundo, é a segurança. Se eu não entendo que esse é o meu motor, eu começo a julgar as outras pessoas que não são assim. Eu começo a olhar todo mundo pela minha régua. Como a segurança para mim é o meu primeiro motor de arranque, eu começo a achar que todo mundo deveria ser assim, que todo mundo deveria funcionar dessa forma. E não é. Pela minha formação da personalidade, pela forma como fui criada, pelas minhas crenças, pela a concepção, por tudo, né? Pelo meu conjunto aí de paradigmas, a segurança para mim ficou como uma coisa. É óbvio que quando a gente tem a segurança e você fica só nisso, né? É uma pessoa que se torna sovina, é uma pessoa que não sabe dividir, não sabe doar, é uma pessoa pão dura, né? Uma pessoa que não se permite nada. Então é preciso que a gente conheça as outras forças que nos movem também,
para que a gente não fique só preso nisso. Muitas pessoas ficam presas só nessa força inicial. E isso é motivo para muitos problemas. Mas a gente vai estar falando aqui sobre essas 6 forças. E aí eu convido vocês depois de estarem elencando que força que é que te move primeiro. Eu identifiquei a minha, que é a segurança, que pode ser diferente da sua. A segunda força que ele fala é a força da variedade. Tem gente que o primeiro combustível é a variedade. Ela gosta de variedade. Variedade é o quê? Tem gente que gosta muito de viajar. Tem gente que precisa estar... Eu tenho uma amiga que ela comentou que esse ano acho que ela fez 10 ou 12 viagens. Isso para mim é incabível, alguém fazer 12 viagens, né? Se eu conseguir fazer 2 viagens, eu tô achando até que é demais. Por quê? Porque não é uma necessidade premente em mim, né? Existem muitas outras coisas na frente disso. Mas para ela, muito provavelmente, o combustível inicial dela, aquilo que dá mais gás na vida dela, e realmente você percebe isso, porque ela vem contando das viagens, ela vem falando do que ela viu e os passeios. Então aquilo ali traz uma alegria muito grande de viver para ela, que é muito diferente do que é para mim. Então é uma força, a variedade, que é muito legal. Todo mundo tem em algum grau. Todo mundo gosta de sair para jantar de vez em quando. Todo mundo gosta de ir no cinema. Todo mundo gosta de fazer um passeio, de experimentar coisas novas. Só que tem gente que é 100% nisso. Acho que todo mundo conhece. Você deve conhecer alguém aí também que tem esse gás inicial, né? A gente brinca em casa, a gente fala que a pessoa tem rodinha no pé. Quem tem esse instinto aí da variedade, a pessoa precisa, ela tem necessidade, né, premente aí de viagem, de conhecer, de ver coisas novas, e não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa fica muito só focado nisso, assim como a pessoa que focado na segurança primeiro, ela pode se tornar muito fechada e não vivenciar nada na vida. Uma pessoa que o combustível inicial é a variedade, se ela também não tiver o discernimento e enxergar que existem outras forças que a movem e devem mover também, é uma pessoa que pode também criar muito problema, muita dívida, é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de ter um relacionamento mais estável, né? Porque como ela gosta muito de variedade, é difícil para ela se fixar com uma pessoa só. Então, é muito importante que a pessoa perceba, né? Até que ponto essa força é importante, mas em algum momento esse motor tem que ser solto também para que os outros motores também aconteçam na vida da gente. A gente não pode ser movido só por um impulso, né? O ideal é que a gente seja um misto aí de impulsos e que a gente encontre aí esse equilíbrio dentro de nós. Se nós não tivermos esse equilíbrio de impulsos, a gente sai fazendo ou paralisa totalmente, ou então acaba criando muito problema para si próprio. A terceira força de impulsão seria o quê? O domínio. Tem gente que a força inicial, o combustível inicial é domínio. Ela precisa estar no comando. Né? Todo mundo conhece alguém que é assim. A pessoa quer liderança, ela quer estar na cabeça, ela quer estar nos primeiros... nas primeiras linhas aí da empresa, ela tem que aparecer, ela tem que mostrar o trabalho dela, ela tem que ser comentada, porque para ela é importante estar no controle. Ela quer controlar, ela controla com unhas de ferro a casa, ela quer controlar os filhos, ela quer controlar o marido, ela controla o esquema da família. Todo mundo conhece alguém assim, que tem esse combustível do domínio como a coisa mais predominante. São pessoas dominadoras. Mas uma pessoa que só tem isso, ou se fortalece demais isso, fica também uma pessoa insuportável, porque você começa aí a atropelar muitas vezes as outras pessoas, né? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento para perceber, olha, realmente a força que me move mais na vida é o domínio. Eu gosto de estar no comando, eu gosto de estar no controle, né? Mas se a gente ficar só preso nisso, né? Eu que gosto de dar as cartas, eu dou as cartas em tudo. Uma pessoa que às vezes vai ter muito problema com relacionamento, vai ter problema com os filhos, com a família, no trabalho, em equipes de trabalho, principalmente quando você tem que trabalhar em grupo. Então, é necessário que a gente perceba, esse combustível é o que me estimula. E uma pessoa que nasceu para liderar, dificilmente ela vai ser feliz aí sendo liderado, né? É dela, é natural. Para ela é natural liderar. Eu não tenho paciência nenhuma para liderança, né? Eu falo que já dá muito trabalho liderar a mim,
e fazer esse processo de liderança aí dos meus filhos, que a hora que estiverem, né, maiores, né, o mais velho já está indo para a idade adulta, então já está se liderando em bastante coisa, o pequeno vai chegar lá também com a graça de Deus, porque assim, eu não gosto de liderar nada, nem minha cachorrinha, né, eu gosto muito de sossego, de paz, mas isso é meu, não é um combustível que faz... não tem muita importância para mim, né? Na minha escala de necessidades, acho que é a última. Mas para muitas pessoas não é. E tudo bem. Se a gente entende isso, a gente para de julgar quem é assim. Se você não é, se o domínio não é o que te move em primeiro lugar, ótimo, você tem uma outra forma de lidar com a vida. Mas nesse mundo também precisa de liderança. Eu fico pensando, eu não gosto de liderar nada, né? Nunca me interessei. Mas se a gente não entender que precisa ter líderes, precisa, toda empresa precisa de alguém que gerencia, toda religião tem que ter um líder, tem que ter alguém que, né, que comanda, que fala, ó, é assim, é assado. Se a gente não entender isso, muitas vezes a gente fica no processo de julgamento. Por quê? Porque outras pessoas pensam e têm motores diferentes de nós aí que os impulsionam. É o que eu falo, para mim não é importante essa liderança, nem estar na cabeça, nem estar nos holofotes, nem ser a maior de todas, mas tem pessoas que têm esse combustível. Se isso não te destrói, se isso está te fazendo feliz, se isso te faz bem, ótimo. O problema é quando você imagina uma pessoa que não tem o espírito de liderança, não é esse o combustível dela, mas por uma necessidade aí de querer mais dinheiro ou de querer mais variedade, ela se põe numa situação dessa. E aí? Como é que faz? Muitas vezes é a hora que ela se arrebenta. Todo mundo sabe de alguma história aí, de alguém que às vezes liderava, alguém que estava super bem na profissão e de repente larga tudo. Vai fazer alguma coisa assim, nada a ver. Você fala, gente, desistiu. Não é que desistiu. Na verdade, nunca começou. Uma pessoa que não tem realmente esse combustível nato aí da liderança, ficar na liderança é a morte. Arrebenta com a pessoa, porque não é o propósito dela, não é o chamado de alma para ela. Então a gente precisa saber qual é o nosso chamado de alma, aquilo que nos traz paz, que nos traz conexão com a vida, que faz com que a vida, né, tenha sentido. Se eu liderasse alguma coisa, com certeza eu não seria feliz. Com certeza seria um peso gigantesco para mim eu ter que tomar decisões sobre uma equipe, eu ter que liderar uma equipe, eu ter que ficar pensando, né, que tudo que eu faço tá impactando em muitas pessoas. Isso para mim é muito difícil, porque não é o meu foco. Então, sabendo disso, nem me meto, porque eu sei que eu vou criar problemas para minha vida, né? Então, se eu quero mais dinheiro, se eu quero mais variedade, eu vou ter que encontrar outras formas, né? Mas que não me arrebentem. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, para você saber o que te arrebenta e o que te move, o que te inspira. Porque se você comparar a sua vida com uma de outra pessoa e querer copiar o jeito dela de viver, se você não tiver a mesma força que ela no que te move em primeiro lugar, você vai se entristecer. Uma pessoa que gosta de variedade, você imagina, uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de conhecer coisas novas, que gosta... se eu me casasse com uma pessoa dessa, eu seria extremamente infeliz. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem sossego? Tá sempre querendo sair, tá sempre querendo bater perna em algum lugar, tá sempre querendo curtição, sempre balada, sempre barulho, sempre tá com turma. Isso para mim seria, assim, terrível. Eu gosto muito de sossego, eu gosto muito de paz, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de sair um pouco, mas eu gosto muito de voltar para casa, eu gosto de viagens curtas. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento seria maravilhoso, inclusive, para as pessoas antes de se adentrarem aí em relacionamentos. Quantas vezes a gente vai criando relacionamentos com pessoas que não tem nada a ver com a gente, né? Eu sou uma pessoa bastante racional. Eu acho que as pessoas precisariam ter mais racionalidade, né? Refletirem mais sobre o que elas querem, sobre o que elas gostam, sobre o que faz sentido para elas, até para se relacionarem, né, mais intimamente com alguém, porque tem coisa que é água e vinho, que não funciona. No começo, né, no fogo aí da paixão, às vezes até rola, mas se a gente não entender aquilo que move a gente, se você se relacionar com uma pessoa que o que move ela é muito diferente de você, surgem muitos atritos. A não ser que haja uma boa vontade dos dois lados, você vai ter muito atrito. Então, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. O autoconhecimento ele funciona para profissão, ele funciona para relacionamento, ele funciona
para questões familiares, para você com você mesmo, para você saber até onde você deve ir, até onde faz sentido para você, né? As pessoas deveriam se interessar profundamente por essa questão do autoconhecimento, né? Quem eu sou, o que, que me faz essa pessoa que eu sou, o que, que me move, o que, que é importante para mim, quais são as minhas paixões, né? E aí ele vem na quarta força, que seria a força de interação, né? Tem gente que gosta muito de interagir, tem gente que ama estar em interação, né? Gosta muito de trabalho em grupo, trabalho com outras pessoas, tem que estar sempre... tem casais que eu conheço, né, que eu acho muito interessante, gostam de fazer tudo junto, não sabem fazer alguma coisa em separado, não tem às vezes um hobby em separado, eles têm que estar sempre juntinho fazendo as mesmas coisas. Se um tá fazendo a comida, o outro também tá. Você imagina uma pessoa que gosta de interação casar com alguém que não gosta de interação, que a interação é o último combustível dela. Pode ter muito atrito. Porque se para você a interação é muito importante, uma pessoa do teu lado que não dá esse tipo de retorno para você, isso pode começar aí a dificultar muito a sua vida. Você pode se sentir, às vezes, até menos amado, né? Então, é o tipo de pessoa que vai estar sempre buscando sociedade, é uma pessoa que dificilmente aí vai montar um negócio sozinho aí, sair, né, na loucura, eu faço, eu aconteço, porque não tem esse espírito da liderança. Ela gosta do espírito de cooperatividade, ela é muito mais cooperatividade, sinergia, trabalhar em conjunto, do que simplesmente sair liderando na frente, ser a cabeça, ser o comandante, né, desse barco. E uma pessoa que tem a liderança e está em cargo aí de interação, não está num cargo de liderança, também vai adoecer ela. Você imagina uma pessoa que nasceu para liderar. Eu tenho uma amiga, né, no trabalho, que trabalhava comigo ali e não era líder de nada, né? Mas você percebia, quando ela substituía o gerente, ela estava ali com a gente, eu sempre comentava com ela, eu falava, minha amiga, você é melhor quando você está de chefe do que quando você está como colega de trabalho. Por quê? Porque é uma pessoa que nasceu para liderar. Ela nasceu com a capacidade de liderança. E realmente, quando ela estava no poder, no lugar de liderança, ela é muito melhor, ela dá muito mais gás e ela produz muito mais e ela tem muito mais assertividade do que quando ela está no lugar de liderada. Então, agora ela foi para a parte de liderança e está crescendo, está desenvolvendo. Eu tenho certeza que ela vai ser grande aí no que ela se propõe. Por quê? Porque com certeza o motor dela é muito mais liderança do que o meu. E quando a gente entende isso, a gente não tem inveja, a gente não tem questionamento. Nossa, fulano está liderando e eu não. Será que o combustível da gente realmente é liderança? Será que realmente olhando lá dentro do nosso coração, será que você nasceu para liderar? Ou você é mais zen? Para você são outras forças que te movem, né? Uma outra força que a gente fala, né, que é a força da satisfação. Tem gente que o motor inicial é satisfação. Se não for satisfatório aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está desenvolvendo, a forma como ela está vivendo, nada mais faz sentido, paralisa. Tem gente que eu lembro de uma menina que trabalhou comigo também, e eu gravei bastante esse exemplo, né? Uma menina super capaz, ela largou um trabalho estável, né? Um trabalho, assim, entre aspas, mais cartesiano, e ela foi trabalhar com fotografia. Ela primeiro, não, antes de fotografia, ela largou para fazer cupcake. Você imagina, uma pessoa que larga uma corporação e vai fazer cupcake. Mas para ela, o prazer era o combustível inicial dela, era muito mais do que segurança. Um trabalho cartesiano não fazia a cabeça dela. Então, se o trabalho cartesiano não fazia a cabeça dela, se ela ficasse ali sem essa satisfação com o que ela faz, ela adoeceria com certeza, porque a satisfação era e é o combustível mais importante da vida dela. Hoje ela nem faz mais cupcake, ela desenvolveu uma carreira maravilhosa aí na área de fotografia, uma excelente fotógrafa. E está muito feliz, é muito criativa, o trabalho dela é maravilhoso. Por quê? Porque ela está vivendo o propósito dela. Mas ela precisou abandonar a segurança, né? E ser liderada, não quis liderar nada também, e foi em busca do propósito dela, que era o quê? A satisfação com o que ela fazia. Tá dentro.
né? Eu, por exemplo, eu fazendo elencando aí os meus combustíveis, né? O que me move, eu percebi que o meu primeiro combustível é a segurança. Eu sou uma pessoa de rotina, né? Eu gosto, isso é prazeroso demais para mim, né? A rotina. Tem gente que não gosta de rotina, eu adoro. Eu gosto de saber, eu gosto de ter uma organização do meu dia, saber como é que eu vou fazer, as minhas primeiras horas da manhã, eu gosto de tirar para orar. Então, assim, isso é muito importante para mim. O meu segundo combustível é a satisfação, né? Para mim, estar satisfeita com a minha vida, com a minha rotina, é muito mais importante do que eu conseguir um trabalho aí para eu ganhar muito mais, mas que eu tenha mais horas de trabalho, que eu seja mais cobrada, ou que eu tenha que liderar, ou que eu tenha que me esfalfar aí, às vezes num trabalho sem sentido. Para quê? Para eu ganhar mais dinheiro? Não, porque não é isso que me move. O que me move realmente é o quê? Segurança, é a satisfação com o que eu faço. A terceira força que me move é a variedade. Então, em terceiro lugar, para mim, eu gosto de passear, eu gosto de me divertir, mas não é o que me move em primeiro lugar. Tanto que se eu não ficar o ano inteiro sem viajar, aquilo não me mata. Eu sempre brinco, eu falo, né? Eu tinha comentado agora aqui no final do ano, falei pro meu esposo, né? Falei, nossa, faz uns 9 anos que a gente não vai na praia. Porque a gente gosta muito de campo, né? Então todo ano a gente vai para algum lugar de campo. Mas 9 anos começa a dar uma saudade de ver o mar, né? Mas aí ele falou, então vamos combinar, a gente vai uns 2, 3 dias, né? Pelo menos pra você matar a saudade aí do mar. Depois fiquei pensando, eu falei, já vai chegar o Natal, a gente já vai estar em família, já vai fazer uma viagem em família. Eu falei, não, a praia fica pro ano que vem eu vou. Então, a variedade para mim não é o mais importante. Isso não me entristece, não me agonia. Por quê? Porque para mim o mais importante é a satisfação. E a satisfação eu encontro nas pequenas coisas. Então, o que move você? Porque se a variedade para você é importante, né? Uma pessoa que gosta muito de variedade, que gosta muito de emoção, de viagem, de divertimento, de ver coisas novas, é uma pessoa que tem que saber que vai pagar um preço para isso. A gente vai pagar um preço para isso. Então, você talvez vá ter que se dedicar mais, vai ter que buscar um novo trabalho, vai ter que ganhar mais, porque assim, quem gosta muito de variedade, normalmente a vida fica mais cara, né? Eu sempre falo, né? A vida ela fica mais cara quando a pessoa gosta mais de variedade, porque o investimento é maior. Mas se é o seu combustível, então você tem que descobrir uma forma de ganhar mais, de conseguir mais essas coisas para que isso faça sentido para você. Ou então você diminui um pouco essas expectativas e você vai encontrar nas outras forças coisas que também te preencham, né? Porque uma pessoa que fica só na variedade também, que só quer a variedade também, às vezes é uma pessoa que fica muito vazia. Todo mundo conhece alguém que é assim, né? É aquela pessoa que é muito de grupo, é muito tribal, é muito de diversão, muito de oba-oba, mas é uma pessoa que dificilmente aí vai montar uma família, vai criar laços de afetividade, vai realmente assentar um pouco, vai se fixar num trabalho, né, mais responsável. Então, é muito importante que a gente faça esse reconhecimento das forças que nos movem e perceba se isso está em harmonia e se isso está num equilíbrio. Porque nós precisamos de todos esses combustíveis dentro de nós, mas com equilíbrio. Você vai descobrindo na sua escala aí de necessidades, né, aquilo que vai te impulsionando, e você tem que ir descobrindo que uma coisa leva a outra. Foi o que eu falei. Para mim, primeiro é segurança. Depois que eu me sinto segura, eu busco a satisfação. Depois que eu estou me sentindo satisfeita com aquilo que eu estou fazendo, eu busco a variedade. Variedade é uma coisa importante também. O domínio, eu falei, é a última coisa para mim, mas para você pode não ser. E isso é melhor ou pior que eu? Não. Cada um é de um jeito. E a sexta, ele fala da conexão social, né? Que todo mundo conhece também alguém que é ligado em ONG, é ligado em grupos, é ligado em grupos de igreja, é ligado, gente que gosta de trabalhar com eventos. Gente, isso para mim é uma loucura. Eu morreria se eu tivesse que trabalhar com eventos. Se eu tivesse trabalhando com gerenciando aí evento, desfiles, lidando com um monte de coisa, tendo que concatenar um monte de informação. Não, é impossível. Impossível para mim. Isso aí seria, assim, extremamente terrível para mim. Mas tem gente que ama fazer isso.
Porque para ela, essa conexão social é o gás. Quando ela está conectada com aquilo, quando ela está conectada com com essas forças, com essa produção, né? Ela está produzindo as coisas, produzindo conteúdo, isso dá muito gás para ela. Então, isso para ela não é um cansaço, não deixa esgotado. Eu, com certeza, me esgotaria, né? Eu tenho meu canal aqui, que eu amo de paixão, mas tem períodos que eu tô mais conectada, tem períodos que eu tô menos. E se eu fosse obrigatório para mim ter que fazer conteúdo, né? O conteúdo que eu faço é o conteúdo que me dá prazer, me dá satisfação. Hoje de noite eu tô aqui com satisfação. Uma alegria para mim hoje é que tá dividindo essas informações com você. Mas se eu tivesse que estar aqui por pressão ou para produção de conteúdo, isso me adoeceria. Então, é muito importante você perceber aquilo que te move. Porque se você não souber realmente o que te faz feliz, o que te faz levantar de manhã e falar, poxa vida, hoje é um bom dia, você vai desanimar. A gente não consegue. E nós estamos vivendo uns tempos aí que ninguém está suportando mais, né? Ninguém está suportando mais fazer aquilo que não dá sentido. Então, comece a pensar nessa escala de necessidades, qual é a primeira, né? No meu caso, aí eu vou dar o meu exemplo aqui para vocês terem entendimento, né? Então, no meu caso, minha primeira necessidade é segurança. Eu gosto de me sentir segura. Eu preciso saber que as coisas estão organizadas, que as minhas contas estão em dia, que não vai faltar, que tá tudo mais ou menos em ordem. Para mim, isso é importante, mas eu não posso ficar só nisso. Porque se eu fico só nisso, eu também não deslancho para as outras áreas, eu também não fico parada no lugar. Mas é o meu combustível inicial. Eu não posso me arrebentar fazendo diferente disso. Isso que é maravilhoso do autoconhecimento, a gente saber até onde a gente suporta. Porque quando você faz uma mudança que é muito drástica, fica muito pesado. Eu estava conversando sobre isso hoje com a minha fisioterapeuta, e ela, semana passada, ela tinha comentado comigo que estava pensando em mudar de sala, ir para um outro local para dar atendimento. E eu já percebi que o jeito dela é muita segurança, né? Ela tem muito essa questão da segurança. E eu vi que isso aí estava gerando aí uma angústia nela, porque a sala dela, ela tem 2 salinhas num prédio, e ela estava achando que a sala estava pequena para ela dar atendimento. Ela estava pensando em ir para um lugar maior. Ir para um lugar maior, para algumas pessoas que têm essa coisa da liderança, essa coisa do crescimento, pode não ser uma coisa assustadora, mas para quem tem a segurança como o gás inicial, pode gerar muito tormento, porque é uma responsabilidade maior, é um gasto maior, sempre vai gerar aí uma ansiedade dentro, né? E aí eu tava conversando isso com ela hoje, né? Ela tava falando, ela falou, Rô, eu descobri que tô pensando. Eu falei, não, eu não preciso mudar de lugar. Eu tenho essa parede aqui no meio das 2 salas, que é de gesso. Se eu derrubar, eu consigo fazer uma sala grande. E eu vi a satisfação dela em ter encontrado uma forma de fazer a mudança que ela precisava, mas dentro dos limites da onde a segurança dela traz conforto. Gente, como é maravilhoso a gente entender isso. Você imagina uma pessoa que tem a necessidade de segurança muito forte dentro dela e ela tem um trabalho mais estável, para ela sair daquilo ali e montar uma empresa do nada, se para ela a segurança é o item mais importante, é muito difícil. Por isso que a gente às vezes vê tanta gente aí que começa uma empresa e quebra e não dá certo. Por quê? Porque a pessoa não tem competência? Não, mas porque ela fica travada. Quando baixa a sensação de assim, gente, eu tô inseguro, eu não sei para onde eu vou, não sei se vai dar certo, isso começa a pesar tanto que a pessoa não suporta. E aí, muitas vezes, ela acaba boicotando o próprio negócio, ou ela começa a ficar paralisada, ela começa a não conseguir movimentar o que precisa ser movimentado. E por quê? Porque ela não entendeu que naquele ponto ela ainda precisava de mais trabalho interno, ou perceber que não dá conta, ou buscar uma parceria com alguém que pudesse, tá? Ou então criasse uma forma de levar as 2 coisas em conjunto. É muito importante que a gente saiba o que nos move, em primeiro lugar. Né? Dessas 6 forças, pare para pensar o que realmente tem movimento em você em primeiro lugar. Se é a variedade, se é a interação, se é a conexão social, se é o domínio, né? Se você tem necessidade de estar no comando, de estar no domínio, você vai ter que pagar um preço, né? Uma pessoa que está num serviço público e tem essa coisa do dominar, essa coisa de ser o líder, de ser o dono, de dar as cartas, não vai dar.
né? Ela vai enlouquecer num serviço ali burocrático onde ela não tem muita relevância, porque não é dela, aquilo ali dentro dela é uma movimentação muito grande. Então, pare para pensar sobre isso. Quais são essas forças? Qual é a ordem das forças que te movimenta, né? E eu vou deixar depois aqui nos comentários um resuminho aí das 6 forças. Coloque, crie uma escala aí de forças que existe dentro de você e qual que é o primeiro combustível para você, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, qual que é o quarto, qual que é o quinto e qual que é o sexto, né? Eu fiz a minha escala aí de forças internas, né? E a minha realmente, a que deu por último é domínio. Então eu já sei, né? A última coisa que eu vou procurar na minha vida, muito provavelmente nessa existência aqui, é domínio. Não me traz alegria, não me traz felicidade, porque para mim segurança e a satisfação de estar fazendo o que eu gosto é muito mais importante. Ainda que a minha variedade seja menor, ainda que eu não tenha tantas possibilidades aí de experimentar coisas novas, de viagens, né? Eu falo que eu tenho vontade de fazer uma viagem internacional, nunca fiz. Mas tenho vontade de conhecer o Japão. Mas se eu conhecer o Japão daqui mais 20 anos, para mim é o suficiente. Não tenho essa coisa, muitas coisas na frente antes disso, né? De fazer. Mas tem pessoas que têm esse combustível, tem muitos sonhos, tem vontade de conhecer muita coisa. Ela vai precisar entender o seguinte: se é isso que move ela, ter essa energia de querer conhecer muitas coisas, ela vai ter que ir adaptando a vida dela para poder realizar esses sonhos. Mas muitas vezes não é a energia inicial. Às vezes uma pessoa que gosta de variedade não é o primeiro combustível dela. Boa noite, Lu. Não é o primeiro combustível dela. Às vezes o primeiro combustível de uma pessoa que gosta de variedade, que tem vontade de viajar, que tem vontade de conhecer coisas novas, às vezes o primeiro combustível dela não é a variedade. Às vezes o primeiro combustível dela é a segurança. E se for a segurança, por mais que ela tenha vontade, que seja o segundo desejo dela muito grande aí de viagem e tudo, mas a segurança às vezes não vai deixar ela realizar tudo isso. Por quê? Porque ela tem medo das contas, ela tem medo de não conseguir pagar, ela tem medo de se enrolar depois. Então, se a gente conhecer o que realmente nos trava, o que realmente acontece aqui dentro, a gente vai também ter uma aceitação. A gente fala, poxa vida, até aqui eu dou conta, aqui eu ainda não dou conta. E tudo bem, né? Tudo bem. O importante é a gente fazer as pazes com a gente mesmo. É a gente olhar pra gente e falar assim, esse é o meu ser. Isso é o que eu dou conta de ser. E não nos compararmos com a vida das outras pessoas. Porque cada um tem um combustível. Você tem um combustível que te move, eu tenho outro combustível que me move. E quando você começar a compreender esse combustível e começar a aceitar isso em você e começar a fazer as pazes com isso, você vai perceber. O teu senso de auto-amor vai aumentar muito, o teu senso de paz interior vai aumentar muito, de aceitação, de admiração pelas outras pessoas, porque tem pessoas incríveis que pensam diferente de você, que têm combustíveis diferentes, tem espaço para todas as pessoas no mundo, tem espaço para pessoas que gostam de liderar, tem espaço para as pessoas que gostam da satisfação, tem espaço para as pessoas... É isso, Lu, o seu é segurança. É maravilhoso entender isso. Se você entender que o teu combustível inicial, se você não tiver segurança, tudo te trava, é maravilhoso você entender isso. Você não vai mais entrar em desespero. Quando você não conseguir, às vezes, fazer alguma coisa, vai falar assim, não adianta eu passar por cima disso, porque depois vai me faltar a paz interior. O que você pode fazer... Se, por exemplo, a variedade é em segundo lugar para você, se você também tem sonhos, se você também gosta de movimento, né, dessa coisa de conhecer muitas coisas, vai ter que procurar formas de repente ganhar mais dinheiro, trabalhos alternativos, formas de você criar condições de dar oportunidade para isso. Tem gente que é a liberdade, você vê que interessante? Para a pessoa, a liberdade é a coisa mais importante. Uma pessoa que esse senso de liberdade, esse senso de satisfação, de estar fazendo o que gosta de verdade, né? Porque a liberdade é muito isso. Eu estou fazendo aquilo que realmente tem sentido para mim. Uma pessoa que a satisfação em primeiro lugar, ela abre mão de qualquer coisa, mas ela não abre mão da liberdade de fazer aquilo que ela gosta. Muito provavelmente é uma pessoa que vai ser mais instável no trabalho, vai procurar um trabalho que às vezes não vai trazer tanta estabilidade para ela, nem emocional, nem financeira, mas tudo bem,
Por quê? Porque a satisfação, a liberdade, a capacidade de fazer as mudanças que ela quer, de dar as cartas ali, para ela é muito mais importante do que a segurança. Mas você imagina uma pessoa que é assim, de repente casa com uma outra pessoa que é muita segurança. Se não houver uma cumplicidade entre os dois e um respeito de que esse aqui é mais seguro, esse aqui é mais de buscar as coisas e chegar a um consenso, é a hora que surgem muitas vezes os problemas de relacionamento. E a gente fica achando que falta amor, e às vezes não é falta de amor. Às vezes o que falta é a gente conhecer o outro, a gente se conhecer e a gente conhecer o outro, porque cada um tem um combustível. Então fica aqui essa dica para vocês, que vocês parem aí para pensar também. Eu quero falar mais sobre isso, porque assim, eu achei maravilhoso e me trouxe assim um senso de autoaceitação muito grande, né? É o que eu mais procuro na minha vida, né? Paz interior e estar feliz dentro da minha pele. Eu acho que isso é muito importante. Todo mundo deve encontrar aí uma sensação de estar feliz dentro da própria pele, né? Como que você olha para você, quais são as suas características, aquilo que faz sentido para você. Busque isso e curta as suas qualidades, curta o seu combustível, perceba aquilo que te move e não julgue as outras pessoas por terem combustíveis diferentes de você, né? Porque nesse mundo precisa de gente de todas as personalidades. Eu acho que o mundo seria muito chato se todo mundo fosse igual eu. Por exemplo, ninguém ia viajar. Ou ia viajar muito pouco, porque como isso não é tão importante para mim, então as empresas de avião, empresas de ônibus, ia tudo quebrar, porque não faz sentido para mim. Às vezes ficar pagando aí um monte, ficar aí meio, né, enrolada, meio preocupada, simplesmente para fazer. Não, eu gosto de viajar assim, mas tem que estar tudo bonitinho, tem que estar tudo organizado, tem que estar dentro de um consenso. Então seria muito chato se todo mundo fosse igual eu, né? Então que legal que tem gente que também não é assim, que tem gente que preza mais a liberdade, que preza mais aí a satisfação, tem que gosta de dominar, então não derrubando ninguém, é maravilhoso que tenha os líderes, né? Toda a sociedade precisa de líderes, né? Eu não gosto de liderar nada, mas tem que ter alguém que lidera. Então que maravilhoso, eu não preciso fazer essa parte, alguém tá fazendo aí por mim. Quando a gente entender isso, a gente começa a admirar a vida de cada um, a forma de pensar de cada um, o que move cada pessoa. Você pode aprender, né? Porque apesar de eu não gostar de liderar, eu precisei aprender, né? Algumas coisas de liderança para poder liderar os meus filhos aí até uma certa idade, né? Dar um caminho, dar um norte. Porque se eu também não aprender um pouco, muitas vezes é onde perde a mão, onde você não dá o sentido de vida para os seus filhos, você não mostra o caminho para eles, porque é muito chato a educação, é muito chato. Então a gente precisa perceber aquilo que falta na gente e começar a aprender com as pessoas que fazem melhor que nós. Eu sempre falo que isso para mim é uma verdade absoluta, né? Dentro de mim, que a gente só aprende quando a gente começa a admirar pessoas que fazem melhor que a gente alguma coisa. A gente precisa ter essa humildade de perceber que a gente não é grande em tudo. Sempre vai ter alguém aí perto da gente que tem algo de muito legal para ensinar pra gente alguma coisa que a gente ainda não dá conta, que a gente ainda não sabe fazer bem. Se a gente tiver essa humildade de aprender, a vida fica mais legal, fica mais prazerosa e com certeza a gente elimina aí um monte de problema no caminho, porque bom mesmo é aprender com os outros, né? E não aprender com os próprios erros. Então, uma boa noite. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada aí pela companhia. Que vocês encontrem cada vez mais aí as respostas dentro de vocês. Hoje realmente foi um dia de muita satisfação para mim. Como é o meu segundo combustível, estou aqui cumprindo essa jornada com muita alegria. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada.